Olá, queridos alunos da nossa irmã, nossa Escola de Ministros de Adoração e Música. Estamos aqui mais uma vez, que bom que você está aí comigo e nós vamos para a parte 2 dessa disciplina tão importante que fala sobre liderança. Liderança capacitada. E nós já vimos algumas qualidades indispensáveis ao líder. Nós vimos o caráter do líder e o carisma. Lembram que nós falamos dos bloqueadores de carisma e como nós podemos desenvolver o carisma? Se você não lembrar, você pode voltar a apostila, pode voltar o vídeo. E hoje nós vamos continuar falando das qualidades indispensáveis ao líder. Essa terceira qualidade é sobre o comprometimento. Você já pensou, já passou pela sua cabeça ter um líder que não tenha compromisso? Eu acho que isso é algo que não dá nem para imaginar, mas infelizmente acontece. Que não seja você que está aqui conosco nessa aula, e se você um dia vai ser chamado para ser líder, lembre-se disso. As pessoas acreditarão no líder se este acreditar na sua própria causa. Ele precisa ser comprometido com a sua missão, com aquilo que realmente ele está fazendo. Ele precisa se envolver, e esse comprometimento sempre começa no coração, sempre precede a conquista. Eu vejo muitas pessoas querendo avançar, conquistar, mas sem comprometimento, sem estar ali agarrado mesmo ao trabalho, fazendo tudo da melhor maneira, sem perder o foco naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E não se esqueça também que o comprometimento, ele só é provado pela ação. Não adianta ter compromisso só da boca para fora. Não adianta só planejar, não adianta só falar que vai fazer se não fizer. Precisa fazer. Se você prometeu algo e não conseguiu fazer, justifique a sua equipe. Diga: olha, aconteceu isso aqui, eu não pude, mas aquilo que eu prometi a vocês, nós vamos fazer ainda, nós vamos buscar, nós vamos realizar, eu vou fazer. Então, precisa haver um compromisso não só de palavras, mas de ação, porque se não tiver ação, não é compromisso. Como você se sai quando se trata de realizar o que você se comprometeu a fazer? Pergunta boa essa, para a gente analisar se nós somos pessoas comprometidas. Eu me proponho a estudar mais canto para desenvolver melhor o ministério. Sim, você se propôs e você está fazendo o que para que esse comprometimento seja provado? Precisa haver estudo, precisa haver treino, precisa haver esforço. É só um pequeno exemplo, mas de tantas outras coisas. Coloque sempre alvos, metas, ore, peça ao Senhor o que é que Ele quer, no que você precisa melhorar, o que é que a equipe está precisando, e se comprometa a realizar. O comprometimento abre a porta da conquista. Muitos são os obstáculos e oposições que um líder enfrenta, mas o comprometimento é a única coisa que o levará adiante. Como vencer os obstáculos sem compromisso? O compromisso nos impulsiona a continuar fazendo, mesmo quando nós não estamos vendo o resultado, mas eu tenho certeza que é isso que tem que ser feito. Então vamos fazer, vamos nos comprometer a orar mais, a ensaiar mais, a termos relacionamentos centrados em Cristo. Vamos buscar, vamos estar sempre focados e comprometidos com a nossa missão. E a conquista virá, tenha certeza disso. Vamos para outra qualidade indispensável: coragem. Quantas vezes nós precisamos de coragem na liderança? Coragem para disciplinar, coragem para mudar. Às vezes nós estamos tão acostumados com aquele estilo de equipes, né? Com aquele estilo de discipulado, com aquele estilo de música, com aquela maneira de se comunicar. Procure sempre coisas novas e tenha coragem para mudar. Karl Barth, teólogo suíço, ele disse: coragem é o medo entregue em orações.
Então, não é que o corajoso não tenha medo, é que ele coloca os desafios diante do Senhor, ele ora e vai. E o Senhor dá coragem para realizar. É verdade. A coragem começa com uma batalha interior. Não é ausência de medo, mas é fazer o que se tem medo de fazer. Mesmo que você, eu estou com medo, vá e faça, não precisa ser feito, tem a ver com a sua função no ministério, vá e realize. Billy Graham já disse, quando um homem corajoso assume uma posição, os demais se aprumam. Quem sabe o que esteja faltando nas nossas equipes sejam pessoas de coragem, para começar aquilo que Deus mandou fazer e os outros, vão seguir. O líder precisa ser corajoso, o líder precisa estar ali sempre firme, perseverante, comprometido para fazer o que Deus o chamou para fazer. Isso tudo tem a ver com essa qualidade aqui, ó. Vocês vão perceber que todas as qualidades elas estão entrelaçadas, São muitas qualidades indispensáveis ao líder. O líder precisa de foco. Foco tem a ver com priorizar, com se concentrar, cuidado com querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não acabar fazendo nada. Cuidado com as distrações. Foco tem a ver com objetivo, precisa haver planejamento, precisa haver calendário, precisa haver metas a cumprir. Se a gente vai cumprir, no que depende de nós, aquilo vai cumprir. No que depende de Deus, Deus vai fazer. Quantos planos Deus mudou este ano mesmo de 2020, não é verdade? Quantos planos Deus mudou? Mas nós precisamos fazer planos. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Uma versão diz prosperará. Então, o planejamento é bíblico e para mantermos o foco, nós precisamos organizar, anotar, lembrar, se comunicar bem e precisamos perseverar, ter persistência para alcançar os objetivos. John Maxwell, ele é um escritor cristão que ele não alcança só o meio evangélico, mas o meio de corporações em geral. Ele é muito respeitado e todos os livros de liderança dele são muito bons e você pode pesquisar. E ele escreve o seguinte: 3 conselhos para o líder concentrar tempo e energia, porque foco é isso, foco é você evitar perder tempo, perder energia. Às vezes você está se desgastando com algo que não faz parte da missão principal, do objetivo ministerial. Você precisa realmente mudar isso. Concentre 70% em seus pontos fortes. O que é que você faz de melhor como líder? Então 70% de tudo que você tem que fazer, você se concentra naquilo que você é bom para fazer. 25% você se concentra em coisas novas, experiências novas, conhecimento novo, desenvolvimento, mudança. E 5% naquilo que você não é bom, naquilo que você não faz de melhor. Nisso aí você delega. Se de repente você não é bom com Excel, planilha de Excel para você fazer as escalas, organizar, você anota e pede alguém para fazer. Se você não é bom com a comunicação no WhatsApp, elege alguém que é bom. Se você não é bom com o Instagram do ministério, coloca alguém no ministério que é bom com as redes sociais. Não é se você precisa de um líder de oração, não é que você não seja bom para orar, mas você vai estar orando, mas naquele momento você não pode liderar, coloca alguém para liderar. Mas concentre-se o máximo de esforço, de tempo, de energia naquilo que são seus pontos fortes. Busque mudar, conhecer novos ministérios, novas experiências. Leia livros. Acrescente muito ao seu conhecimento, faça cursos como você está fazendo aqui conosco agora, participe de congressos, de seminários, busque mudança, procure sites sobre ministérios, sobre envolvimento de equipe, tudo que vai ajudar você a focar no objetivo e a ser um líder de excelência. A outra qualidade indispensável é iniciativa. Bem, não fique esperando a sua equipe fazer.
Faça você, dê o ponto, né, de partida. Os líderes, eles devem cavar as oportunidades e precisam estar sempre prontos para agir, sempre prontos para a ação. E a coragem sempre vai estar junto com a iniciativa. E a decisão de hoje vai trazer resultados amanhã. Então não espere, ninguém quer, acho que ninguém vai gostar. Faça, tome a frente e faça. Chame alguns que você sabe que vai te ajudar e os outros virão. Seja um líder de iniciativa. Não cruze os braços porque você está cansado, você já tentou. Busque opiniões, busque sugestões e principalmente ore muito. Outra qualidade indispensável ao líder é saber ouvir. Querido líder, querida líder, você que está nessa aula conosco, você que é liderado, ajude seu líder a lhe ouvir, peça a ele para lhe ouvir um pouco mais. Você que é líder, ouça os seus liderados, ouça os seus seguidores. Às vezes o que eles vão dizer não é muito o que você gostaria de ouvir, mas você precisa ouvir. Ouça sem defesa, ouça sem você se justificar, apenas ouça. Se você já tiver uma resposta, você dá, mas se sua resposta for uma defesa crítica, se for uma autodefesa, uma justiça própria, evite dar, diga que vai orar, agradeça a comunicação, agradeça o outro ouvir, porque é para você ouvir crítica e para você ouvir o coração dos seus seguidores também. De repente eles estão precisando de um aconselhamento, de uma oração, você precisa ter esse coração de ouvir o outro. Lhe dizer o que ele precisa saber e não o que ele deseja ouvir, não é? Muitas vezes a gente vai ouvir o que a gente não gosta. E nós precisamos aprender a ouvir críticas. Por quê? Porque as pessoas podem estar falando a verdade, mesmo que elas não saibam falar da melhor maneira, mesmo que elas não sejam, né, tão gentis assim. Mas elas podem estar falando a verdade. Então, ouça as críticas, mesmo que você não concorde com elas. Jesus sofreu crítica, você sabe disso, né? Jesus foi chamado de demônio. Apesar de todas as evidências de cura, de poder, ele foi chamado de Beelzebu. Você vai ler lá em João 7,12, falso mestre. Quantas vezes tentaram acusar Jesus de tantas coisas e acusaram falsamente até levá-lo à morte. Mas no momento da morte era um momento que Deus havia escolhido, não que os homens tinham feito aquilo. Foi Deus que determinou tudo. Quando a crítica é justa, o líder precisa corrigir o que está errado. A maioria de nós não gosta de críticas, irmãos. Todos nós temos resistência. Mas guarde isso no seu coração, por bem do seu coração e por bem do coração da sua equipe. Ouça as críticas. Se ela for justa, se mais de uma pessoa está falando, se você não aceitou no momento, mas você foi orar e Deus falou com você, mude, corrija o que está errado, sonde o coração, peça o Espírito Santo para falar, procure outras pessoas. Olha, fulano não me falou isso, você percebe isso também? O que é que você acha disso? Eu preciso do seu conselho sobre isso. Peça. Se as críticas são injustas, então o líder precisa pedir a Deus graça para suportar a oposição, porque se a crítica é injusta, certamente é inveja, é rebeldia, é insubmissão, mas não perca tempo se defendendo. Se a crítica é injusta, você vai ser sincero, você vai dizer, olha, não é bem assim como você está falando, mas se você pensa assim, vamos caminhar mais junto, vamos orar mais e não perde tempo debatendo, se explicando. Você é o líder. Se você tem certeza que está certo naquilo, você é o líder. Siga em frente. Vamos lá. A outra qualidade indispensável é a paixão. Paixão no sentido de intensidade, de alegria naquilo que está fazendo. Irmãos, se perdemos a paixão pelo nosso chamado, nós estamos em maus lençóis.
porque não dá para servir a Deus sem ser fervoroso. Não dá para servir a Deus, não tem como a equipe crescer sem ver paixão no seu líder. E a paixão faz com que as pessoas que são simples e comuns, aparentemente, elas alcancem grandes coisas. Quando o líder age com paixão, com entusiasmo, ele recebe paixão de volta. Pode ter certeza disso. E aqui eu quero falar para você sobre como aumentar a paixão. De repente você perdeu esse primeiro amor, você está tão cansada do ministério, as coisas não mudam. E eu quero te convidar a voltar ao primeiro amor, a lembrar-se da época que tudo começou. Eu não sei você, mas como me revigora lembrar de quando tudo começou, das dificuldades, das experiências tremendas que passamos, de como Deus respondeu tantas orações, de tantos cultos maravilhosos, de quantas vezes nós olhávamos para aqueles instrumentos e dizíamos: Senhor, nós não merecemos, o Senhor não merece, a tua casa não merece. O som, eu me lembro quando a igreja trocou o som pela primeira vez, gente, como eu fiquei feliz. Eu disse: como é bom ter um som melhor. E não, na época não era nem se comparava com o que nós temos hoje, mas eu preciso lembrar para valorizar o que eu tenho hoje, para reacender o entusiasmo. O que é que te estimulava naquela época? O que você fazia durante horas e horas? Recupere o entusiasmo. Vamos lá, é o Senhor que você está servindo. Recupere o seu primeiro amor. Seja apaixonado pelo ministério, não mais do que apaixonado por Jesus, senão o ministério estará sendo um ídolo na sua vida. Mas paixão em fazer para Deus o melhor, paixão, alegria, serviço por mudanças, por coisas novas. Para aumentar a paixão, cerque-se de pessoas apaixonadas. Paixão é igual àquela comida quente, cheirosa, sabe como é? Você chega em casa ou chega num ambiente que está aquela comida cheirosa, o que é que acontece com você? A fome vem, mesmo que você não esteja com fome, a fome vem. Fique perto de pessoas apaixonadas por Deus, pessoas apaixonadas pela presença do Senhor e pessoas apaixonadas em fazer para Deus. Fique longe das pessoas murmuradoras, reclamadoras, confronte elas, repreenda elas, diga: não, é bom servir ao Senhor, a gente vai consertar isso, a gente vai mudar isso, a gente vai resolver isso. E principalmente, ore muito, porque na presença do Senhor que tudo é renovado, tudo é renovado. Eu oro agora em nome de Jesus. Se você que me ouve tem passado por momentos de desânimo, você como líder, como liderado, você não se sente mais animado a servir ao Senhor como antes, seja agora tomado por uma unção de amor, uma unção que vai gerar em você um novo ânimo em fazer a obra do Senhor. Aqueles que estão à sua volta serão impactados pela sua vida. Aqueles que convivem com você servirão ao Senhor com muita, mas muita alegria. Em nome de Jesus. Recentemente lembrei de uma experiência que todas as vezes que nós vamos fazer as nossas escalas, sempre temos algumas dificuldades em alguns cultos. Nós somos muitas pessoas, eu considero, mas a depender do período, as disponibilidades mudam, né? Algumas pessoas estão disponíveis num tempo, outras em outro, e sempre falta algum músico, sempre falta um contralto, um tenor, um soprano. E sempre quando nós enviamos as canções, sempre tem falta vocal e falta baixista. Falta isso para a equipe saber que aquela semana não foi concluída. Porque no decorrer da semana, a própria agenda da pessoa pode mudar e ela vai ali servir. Mas eu tenho algumas pessoas no ministério que me animam muito. Eu tenho um servo, ele toca o seu instrumento e ele, todas as vezes
que a gente diz assim, você pode? Ele disse, posso. Como isso é animador. Ele só disse que não pode se ele tiver uma viagem ou se ele estiver doente. Até quando eu não quero, ele pode. Isso é apaixonante, não é não? Ele tem paixão em servir ao Senhor. Temos muitos outros, mas eu me lembrei especificamente dele agora. Muitos outros que dizem, pastora, eu realmente estou sentida porque eu não posso, mas eu queria estar. Isso não é uma pessoa apaixonada? Não anima a gente? Então cerque-se de pessoas assim e ore, porque é Deus quem gera isso. É Deus quem gera esse amor. E ore por novos obreiros, apaixonados pelo Senhor, apaixonados em servir ao Senhor. Outra qualidade indispensável que tem a ver com paixão é a atitude positiva. O caminho do vencedor e do perdedor é o mesmo. A diferença está que o vencedor não para no meio do caminho, ele continua até alcançar os seus objetivos, e o perdedor ele para. Ele não se prepara, ele não ora, ele não enfrenta os desafios e aí ele desiste. Então nós precisamos de uma atitude positiva. Nós não podemos parar no meio do caminho. Tá difícil, não tem uma solução. Nós já passamos por muitos desafios. Recentemente, a semana passada, né, eu estou gravando hoje, dia 7 de agosto, né, não sei quanto que você vai assistir, mas semana passada nós estávamos voltando aos cultos presenciais e a escala que estava arrumada, nós tivemos 2 baixas em cima da hora e o líder de louvor do dia entrou em contato comigo e eu já comecei a orar, eu disse, não, vai dar tudo certo, é porque a unção vai ser dobrada, vai dar tudo certo. Senhor, ajuda, Senhor, e fala com um com o outro, e vai chamando, e deu certo. Eu creio que Deus e os anjos ficam ali, vamos lá, fé, agora. E pode ser que não dê certo algumas vezes, que falte realmente instrumentista, mas a minha atitude, porque a atitude fala de dentro para fora. Não é? A ação é a atitude na prática. Você precisa ter fé, ser positivo. Não deu certo daquele jeito, a gente só pode fazer aqui? Glória a Deus, é o melhor que a gente tem, então vamos lá. Nossa atitude é uma escolha. Nossa atitude determina as ações, como agimos é determinado pelas decisões. Nossos seguidores são um espelho de nossas atitudes. Isso é muito importante, irmãos. Existem líderes que só ficam, tá difícil, eu não aguento mais. Isso é terrível, isso é pecado. Não, Deus não te chamou para isso não. Vai avante, seja forte e corajoso. Ele falou com Josué, seja forte e corajoso, tenha ânimo. Porque é uma grande obra que você vai fazer e você vai cumprir a sua missão. Ele diz, seja forte e corajoso, medite na palavra. Irmãos, é a palavra de Deus que gera fé em nós, é a palavra de Deus que traz um novo ânimo. Nossos seguidores são espelho das nossas atitudes. Para melhorar a atitude positivamente, é importante se alimentar com o alimento certo. De repente você está se alimentando com um alimento podre, contaminado, cheio de aditivos, né? Artificial, e está aí sem ânimo, fraco e colocando a culpa nos outros. Se é assim na nossa vida física, é na vida espiritual. Se alimente da palavra, ouça testemunhos de outros ministros, livros, canções que vão fazer queimar em você muito mais a paixão e vai impulsionar você as atitudes positivas. Cuidado com as conversas, com quem você anda conversando. Sempre tem aquele que gosta de reclamar de tudo, não é? Então não dê os seus ouvidos para ele. Tenha um estilo de vida organizado também, para que você possa alcançar todos os seus objetivos diários. Um padrão diário de realizações positivas ajudam a desenvolver um padrão de pensamentos positivos. Então, se você coloca ali as suas metas e você vai a cada dia, alcancei, você sempre vai entender que não vai dar certo por causa das experiências, do seu padrão de comportamento. Ok, queridos? O líder ele precisa saber solucionar problemas, porque problema é uma coisa que não vai lhe faltar. O problema deixa a gente mais forte. Enfrentar a realidade e tentar melhorar. Nada de ficar fugindo, nada de ficar, ai meu Deus, desesperado, reclamando.
faz isso na presença do Senhor. Senhor, tá difícil, Senhor, eu não aguento, Senhor, e agora o que é que eu vou fazer? Chora, busca, jejua, mas você vai trazer a solução. Ou Deus vai usar alguém para lhe dar a solução. Olhe para o todo, não olhe para aquele problema ali. Olhe para o todo, toda a situação. Não permita em momento nenhum difícil com um problema a resolver que a sua emoção lhe domine. Não pode. Isso vale para a vida toda. Não podemos nos atolar os detalhes a ponto de perder o foco do que é importante. Tratar uma coisa de cada vez. Apareceu um monte de problema, peraí, vamos resolver isso aqui. A gente resolve isso aqui, depois isso. Não sabe como resolver, procura pessoas para se aconselhar, que você conhece, que são de sua confiança. Procura na palavra, vai orar e você vai resolver. Não desista de uma situação, de um objetivo importante se você estiver desanimado. Porque o desânimo realmente atrapalha o processo e alcançarmos a vitória. A habilidade de solucionar problemas eficientemente procede da experiência de enfrentar e superar obstáculos. O que é que eu quero dizer com isso? À medida que você vai resolvendo um problema, você vai resolvendo outro, você vai ficar craque em resolver problema. Por isso que nós precisamos de problema, entende? São os problemas que nos deixam mais atentos, mais espertos. Ah, não, isso aí já aconteceu isso comigo, já tirei de letra. Não é assim? Então, não despreze as provações. A Bíblia fala que são as tribulações, as provações que nos aperfeiçoam. Sempre que você solucionar outro problema, melhorará um pouco mais no processo. O líder competente, ele tenta resolver todos os probleminhas. Não fica enfiando para debaixo do tapete, não. Resolve, não deixa aumentar, não. Resolve antes que o problema cresça. Nota os pequenos desentendimentos. Reconcilie as partes antes que crie um impasse maior, porque eu não sei aí na sua igreja, mas muitas vezes aqui os maiores problemas que nós enfrentamos foi nos relacionamentos. A dificuldade de comunicação, de entender o outro, de ser paciente com o outro, de não querer tocar com o outro, não querer cantar com o outro, não querer tal líder, e aí a gente tem que tratar. Às vezes uma palavra que não é dita da maneira correta, uma repreensão que não é feita da maneira correta. Em nome de Jesus, precisamos lidar. Olha só, Jesus lidou com o ciúme dos seus discípulos. Jesus lidou com 12 e eram 12 que desafiavam Jesus em muitas coisas. Jesus orou, não foi? Deus deu aqueles 12. Eu creio que foi para ensinar a gente que não existe equipe perfeita, que nós precisamos discipular, nós precisamos ensinar, nós precisamos tomar a atitude certa como líder. João 21, 21 e 22. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Jesus foi duro, né? E nós precisamos ser também, quando percebermos conflitos que é por meninice, por ciúme, por inveja, por maledicência. Aqui Jesus estava falando com Pedro, Jesus já tinha ressuscitado, mandando Pedro apacentar as ovelhas, não é? Perguntou a Pedro se ele amava, e Pedro se voltou, depois que conversou com Jesus, ele se voltou para João, que foi quem escreveu o evangelho, e disse: quanto a este, Jesus não é da sua conta. Jesus disse: não é da sua conta, Pedro. Se eu quiser que ele não morra como você vai morrer, não importa isso para você. Faça o que eu mandei você fazer. Então nós precisamos, como líderes, nós precisamos ensinar os nossos liderados a lidar seriamente com ciúme, com inveja, com insubmissão. Exemplo de providências a tomar segundo Atos 6, 1 a 5. Atos 6, 1 a 5. A escolha dos diáconos. Havia um problema ali na igreja, porque as necessidades não estavam sendo supridas de todos igualmente. E aí eles se reuniram
eles enfrentaram o problema e eles deram uma solução ao problema. E a proposta agradou a todos e eles oraram. Isso é muito importante. Então, qual é o problema? O que é que está acontecendo? Por que está tendo esse burburinho aqui? Qual a insatisfação? Os apóstolos foram lá e perguntaram: o que é que está acontecendo? Qual o momento de toda essa dissensão aqui? Indicou uma pessoa de confiança para cuidar do problema, no caso foram 7 diáconos, e não deixaram que o problema, que era pequeno em relação ao desafio de cumprir a grande comissão de pregar o evangelho, tornasse um problema maior na equipe. O líder prudente, ele impede que os problemas pequenos se tornem grandes. Então, uma das qualidades do líder é ser solucionador de problema. A autodisciplina. Olhe, querido líder, se você não for a pessoa que lidera a si mesmo primeiro, você jamais terá sucesso como líder. Você precisa definir prioridades, você precisa organizar a sua vida de maneira que os seus objetivos sejam cumpridos, né, de maneira disciplinada. Tire todas as desculpas da sua vida para não cuidar da sua saúde, para não estudar, para não chegar cedo, para não orar. Tire essas desculpas. Mantenha sua atenção nos resultados, não no processo. Se você sabe o que Deus mandou você fazer, aguenta o processo e mantenha o foco no final. O líder precisa ser generoso. O que é generosidade, irmãos? É você dar sem você esperar retorno. Como nós sofremos quando ficamos na expectativa da equipe dar o retorno para a gente. Não, você está fazendo para Deus, você está semeando, você está abençoando e dê o máximo de você. Eles tentam sempre, os líderes generosos, beneficiar o maior número de pessoas, animar, incentivar, querem sempre ver o sucesso do outro, sempre o outro dando, né, o seu melhor e desenvolvendo o seu talento. E o que é que o líder ele tem a oferecer? Ele tem a oferecer amor, ele tem a oferecer a sua própria vida, ele tem a oferecer o seu ouvido, ouvir, a sua amizade, né? O seu tempo, acho que já falei. Então, nós temos muito a oferecer. Seja generoso com os seus liderados. A outra qualidade, tempo, atenção, experiência, é a sinceridade. Ser sincero não é ser grosso. Ser sincero não é ferir o outro. Se a sua sinceridade fere, você já pecou a lei do amor, você não cumpriu a lei do amor. Então a generosidade é falar a verdade da maneira, a sinceridade é falar a verdade da maneira correta. Como você ser sincero é muito importante, porque a verdade, muitas das vezes, quase sempre ela vai machucar. E isso nós não podemos impedir, mas nós podemos impedir que a nossa correção machuque mais do que a verdade. Deixa que o Espírito Santo trabalhe na pessoa, o arrependimento, a tristeza que produz arrependimento. Mas a sinceridade, ela precisa ser dita, as verdades precisam ser ditas com amor. É preciso verificar os motivos que nos levam a dizer, porque muitas vezes nós temos um motivo, realmente algo para falar aquilo, mas será que eu preciso falar? Será que não é porque eu quero mostrar que eu sou melhor? Mostrar que eu estava certa? Será que não é a minha vaidade? Será que não é um pouquinho de vingança, né? O sabor do mel, né? Que de mel não tem nada, é fel puro. Porque você que tem prazer em se vingar não é sabor de mel, né, irmãos? De jeito nenhum. Então vamos analisar os nossos motivos para falar o que falamos. Muitas coisas são necessárias, mas muitas coisas não são. Sempre ore pedindo ao Senhor sabedoria. Outra qualidade indispensável do líder é que ele precisa saber perdoar. Já pensou um líder rancoroso? Ele vai boicotar o liderado. Ele vai tratar ele diferente dos outros. Ele vai ser insensível, vai ignorar. Isso é pecado, irmãos. Isso não é de Deus, não. De jeito nenhum. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. E o próprio Jesus nos ensina a perdoar. Se Deus que é perfeito nos perdoa, quem somos nós imperfeitos para não perdoarmos?
Deus nos manda perdoar e Ele jamais nos mandaria fazer algo que nós não conseguiríamos fazer. Você já pensou sobre isso? Deus jamais nos mandaria fazer algo que Ele não sabia que nós podíamos realizar, e nós podemos perdoar. E é muito importante compreendermos e lembrar o quanto nós somos perdoados, porque isso vai facilitar o processo de perdão. Uma das marcas de um verdadeiro líder é o perdão. O líder eficiente é aquele que perdoa. Não podemos trabalhar com uma pessoa se guardamos ressentimento ou rancor contra ela. Misericórdia, Pai, nesta hora eu oro por todos que se encontram, Senhor, dominados por rancor, por sentimentos de apatia em relação a outra pessoa, do seu convívio, da igreja, da sua equipe de ministério. Pai, onde há falta de perdão, que o perdão seja liberado, que as cadeias sejam quebradas agora, em nome de Jesus, que as nossas equipes tenham unidade, sejamos um no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém. Nada de ressentimento. O líder, ele é um discipulador, ele precisa ter essa qualidade discipulador. Isso é uma qualidade muito bem desenvolvida, é à medida que nós discipulamos, que nós vamos aprendendo a ser um melhor discipulador. E o que significa isso? Treinar, ensinar. Descubra líderes em potenciais na sua equipe e comece a treinar eles em coisas que você mesmo faz, e você vai formar novos líderes. Um bom líder, ele prepara um substituto ou vários substitutos. Não prepara apenas para fazer bem feito, mas para fazer tudo o que ele pode fazer. Jesus fez isso, não é? Jesus disse, olha, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Aleluia, Jesus é realmente o nosso exemplo maior de liderança. 14, 12, João 14, 12, cadê você, 12? 11, gente, aqui. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Por que Jesus tinha certeza disso? Porque ele ensinou seus discípulos. E ele sabia que através dos seus apóstolos muitos outros seriam, e assim é até hoje. Então, líder, libere a sua equipe para fazer, treine, discipule mais líderes, outros líderes melhor do que você. Alguém já disse que um bom líder não é aquele que quando sai, deixa saudade. O bom líder é aquele que quando sai, o trabalho continua sendo feito com a mesma excelência, porque ele treinou a sua equipe. É claro que um bom líder, um líder amoroso, generoso, perdoador, focado, apaixonado, ele vai deixar saudade por onde ele passar. Mas se ele for discipulador, a obra vai continuar com excelência. Vamos lá, preparando líderes, preceituando o ensino. Precisa ensinar, precisa compartilhar aquilo que você sabe. Transmita princípios, não formas, porque a minha forma de liderar vai ser diferente daquele que vier depois de mim. Mas os princípios de organização, de santidade, de oração, os princípios de amor, de paciência, de relacionamentos em Cristo, esses precisam ser perpetuados. Prepare principalmente pelo exemplo, através dos resultados, né? Você vai observando, vai compartilhando, parabenizando, lançando mão do testemunho de outras pessoas. Existem várias maneiras de discipularmos. Eu amo essa qualidade, porque é algo realmente que eu aprendi desde cedo. Isso fez toda a diferença no meu ministério e vai continuar fazendo. É ser um eterno aprendiz. Para continuar a liderar, o líder precisa continuar a aprender. Sempre vai haver alguém à sua frente que sabe mais do que você. Sempre vai haver alguém que precisa aprender com você. Um eterno aprendiz, porque ele constrói sempre relacionamentos com outros líderes para aprender deles. Faça seu grupo, né? Sua rede de relacionamentos,
para poder aprender com outros. Não significa que porque a sua maneira está certa é a única maneira ou é a melhor maneira. Quem sabe alguém está resolvendo algo melhor até do que você vai poder aprender uma ideia, uma canção, uma estratégia de comunhão. Eu amo compartilhar, amo. E eu sei que Deus tem honrado isso, porque muitas das coisas maravilhosas que Ele tem nos inspirado a fazer vêm também do relacionamento com outros líderes. Compartilha a responsabilidade com outros. Ele quer que os outros façam para ele aprender também com os outros. Procura sabedoria coletiva da equipe. Nós já falamos sobre isso várias vezes aqui. Procure ouvir a sua equipe, aquela explosão de ideias. Gente, vamos orar, eu preciso tomar uma decisão, me ajuda em oração, compartilhe o que Deus falar com vocês. Um líder, um eterno aprendiz, ele nunca para de ler. Sempre procure um livro. Eu estou procurando aqui porque hoje eu recebi um livro novo. Se tem um livro que... mas coloquei ali do lado, não dá para pegar agora. Sempre tem um livro novo que vai ser escrito. Tem livro que realmente a gente acha que é bom, começa a ler, não tem nada a ver, eu mesmo deixo para lá. Mas como eu sou grata por todos os escritores, né? Por todos que Deus tem usado. E escrever é também um dos meus chamados. Em 2018 eu lancei o primeiro livro. Se você não conhece, você pode ter acesso, né? Através do meu Instagram. Se você é aqui de Feira, aqui pela Igreja Batista Central, você pode adquirir, pode entrar em contato, mantendo o fogo aceso no altar. Tem muitas experiências, muitos princípios, né, para realmente manter essa chama acesa. O último capítulo fala especialmente para os ministros do altar e eu sou apaixonada pela leitura. Dou graças a Deus. A irmã começou, ela só é possível por causa desse desejo de sempre aprender mais. A irmã é o resultado de muitos anos de estudo e continua sendo, porque a cada ano o Senhor vai renovando, vai trazendo assuntos novos. Não existe um ano sequer. Nós já estamos com 10 anos hoje, 11 anos fazendo agora em 2020 de irmã, e não existe um ano que nós não renovemos as apostilas e Deus traz coisas novas. Por quê? Por causa do estudo, por causa da busca, e eu quero incentivar você a isso, porque Deus quer isso para todos nós, para que nós possamos crescer e dar o melhor e aprender com o que Ele está dando aos seus servos, não é? O líder também ele participa de conferências e de seminários. Não perca a oportunidade. Se a sua equipe não pode ir, você pode. Se você não pode, a sua equipe pode. Envie alguém, mas sempre procure buscar mais. O líder ele é um comunicador habilidoso. Então a comunicação, algumas pessoas têm um dom nato de se comunicar melhor, mas a comunicação ela é treinada, então precisa comunicar com confiança, precisa ter conhecimento daquilo que está comunicando. Não vai fazer uma reunião sem ter tudo anotado, sem saber o que vai ser tratado. Que coisa chata, é uma reunião que você não sabe por que está ali, nem para onde vai com aquela reunião, né? Porque fala tanta coisa e não fala nada. Então tem que ser focado, tem que ser organizado. Você precisa conhecer o público pelo qual você está falando, falar de maneira clara, evitar vagar. E o que mesmo? Por quê? Porque não se preparou. Planeje e fale o essencial. Não fique rodeando demais, sendo muito prolixo, porque isso cansa. O líder, qualidade espiritual. O líder precisa ser alguém espiritual. Não tem como você liderar um ministério se você não tiver uma vida de oração, um tempo diário com o Senhor. Você precisa de um mentor espiritual, alguém que você possa estar sempre em contato, pedindo conselhos, orientações. Leia livros que aprofundem o seu relacionamento com Deus e não deixe de congregar. Se encher do Espírito Santo. É assim que um líder é espiritual. Eu fiz aqui uma comparação entre o líder natural e o líder espiritual, e você aproveita e faz essa avaliação junto comigo, tá bom? O líder natural, ele é autoconfiante, ele confia na sua qualidade, na sua habilidade, na sua experiência, mas o espiritual, ele sabe do que Deus lhe deu, mas ele confia em Deus. O natural, ele conhece o homem, conhece as pessoas, ele conhece o intelecto, o conhecimento, mas o líder espiritual, ele também conhece a Deus. O natural toma suas próprias decisões, mas o espiritual busca fazer a vontade de Deus.
Eu vou fazer o contrário, né? Porque o natural está do lado de cá e o espiritual do lado de cá, não é isso? Então vamos lá. O natural, ele é ambicioso, ele quer sempre mais, sempre mais. O espiritual é modesto. Não é modesto no sentido de medíocre, de fazer sempre o que está na média. Mas eu estou falando de ambição no sentido material, de sempre buscar as coisas materiais mais do que as coisas espirituais. O natural, ele cria seus próprios métodos. O espiritual, ele procura e segue os métodos de Deus. O natural, ele gosta de mandar. O espiritual, ele gosta de obedecer os comandos do Senhor e de servir. O natural, ele é motivado por considerações pessoais, aquilo que ele gosta, aquilo que ele acha melhor. O espiritual é motivado por amor a Deus e ao próximo. O natural, ele é independente. O espiritual, ele é dependente de Deus. Ó Senhor, dá-nos líderes espirituais, que eu seja, que os meus irmãos sejam, que busquem o Senhor, que dependam do Senhor, que busquem os métodos do Senhor, que se deleitem em obedecer ao Senhor e servir, que sejamos motivados pelo amor. Vamos encerrar com as tentações da liderança. Irmãos, ser líder traz consigo várias tentações. O diabo tentou Jesus e ele não vai deixar de tentar a gente. E a primeira tentação é o poder. Por quê? Porque atitudes erradas líderes tomam por causa de serem tentados a manter o poder. E eles acabam manipulando as pessoas. Fuja de líderes manipuladores. O líder manipulador, ele faz assim: você não vai querer que os outros pensem que você não quer cooperar nem fazer o melhor para Deus, né? Então ele chega para a pessoa e diz assim: olha fulano, você precisa fazer isso aqui, você precisa chegar a tal hora. Você não vai querer que as pessoas pensem que você não quer cooperar. Isso é manipulação, é uma chantagem emocional, né? Não, meu irmão, você precisa fazer isso aqui, vamos fazer? Pronto, o líder faz isso. Culpa, vergonha, ele coloca a vergonha e a culpa nas pessoas. O líder não deve usar a autoridade que tem para gerar sentimentos de culpa no liderado, mas auxiliar na compreensão dos seus erros, ajudando-o a superar, fazer ameaça, rebaixar, ridicularizar, fazer apelo: olha, sou seu líder, eu espero que você faça o que eu estou lhe mandando. Não, isso é uma tentação diabólica, e o líder que age assim caiu na tentação do diabo, porque o líder é um servo do Senhor. Jesus, ele exerceu o exemplo de líder, ele é fonte de toda inspiração para sermos um bom líder, a fonte do verdadeiro poder de serviço e submissão. Jesus ensinou que o caminho para subir é como? É descendo, é lavando os pés dos seus liderados, é tomar a cruz todos os dias, é quando se obedece a Deus e serve aos outros que o líder encontra o seu maior poder. Aleluia! É quando nós descemos aos pés do Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor, somos humildes, é que encontramos o nosso maior poder. O líder também, ele pode ser tentado no seu ego. Jesus nunca se aborreceu quando ele não era reconhecido. E essa é uma luta de todos nós, meus irmãos. Claro que eu tenho essas lutas também. Quantas vezes eu me senti desanimada porque parecia que ninguém estava reconhecendo, se alegrando com aquilo que eu estava fazendo. E eu comecei a orar. Toda vez que eu começo a orar que vem uma tristeza como essa, Deus fala: cuidado com o ego, minha filha. Esqueça isso, você está fazendo para mim. Nada de se aborrecer porque não está sendo reconhecido. O líder competente faz questão de prestar reconhecimento. Olha que coisa linda. Eu tenho que fazer questão de reconhecer o outro, mas não de ser reconhecido. E não toma para si a glória que o outro, se foi o outro que fez, foi o outro que sugeriu, você conta todo mundo que foi a outra pessoa. O verdadeiro líder se considera parte de uma equipe, não procura recompensa para o seu ego, mas se a recompensa vem, tem prazer em dividir a honra com a equipe. O verdadeiro líder tem autoconfiança e força interior para saber o que é e o que pode fazer. Não teme perder sua posição. Não tema. Foi Deus quem lhe colocou. Se você sair, é Deus que está tirando. E se alguém lhe tirar não sendo de Deus, a pessoa vai prestar contas a Deus. O verdadeiro líder tem confiança em si e no seu relacionamento com Jesus para não precisar entrar em competição com o outro. Cuidado, nada de competição.
Reino de Deus é unidade, é cooperação. A liderança é uma grande responsabilidade. Liderar não é mandar nos outros nem ser dominador. Liderar é guiar, ensinar, preparar as pessoas. O líder é responsável por ajudar no crescimento das pessoas. Um bom líder precisa estar sujeito ao grande líder, Jesus. Isso significa obedecer e seguir o exemplo de Jesus. Para liderar bem é preciso dar o exemplo. O que você faz vai falar muito mais alto do que as suas palavras. O que você faz vai falar muito mais alto. É claro que você precisa saber o que dizer, mas o seu exemplo vai falar muito mais alto. E eu quero deixar para vocês todos esse versículo e assim nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Mas sejam fortes e não desanimem, porque o trabalho de vocês será recompensado. 2 Crônicas 15:7. Sejam fortes, não desanimem, o trabalho de vocês será recompensado. É Deus falando e é Ele que recompensa. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula.